Você já outado. Se isso parece familiar, você não está sozinho. Muitos de nós, especialmente à medida que envelhecemos, carregamos conosco uma vida inteira de doações. Fomos ensinados que a gentileza é uma virtude, que ser bom significa sempre fazer a coisa certa, sempre aparecer, sempre dizer sim. Mas em algum lugar ao longo do caminho começamos a notar algo perturbador. Quanto mais damos, menos parecemos importar. Quanto mais nos importamos, mais invisíveis nos sentimos e começamos a nos perguntar se há algo errado com o mundo ou conosco. Não se trata de culpar os outros ou mudar quem você é, mas sim de ver claramente o que está escondido até mesmo de nós mesmos. Acredito que todo ser humano tem uma sombra, uma parte oculta da psique que contém tudo o que ignoramos, negamos ou rejeitamos, e às vezes nossa própria gentileza, quando não equilibrada com consciência e limites, torna-se uma porta para outros projetarem suas próprias sombras em nós. Nesta conversa, vamos explorar 5 razões profundas pelas quais sua gentileza pode estar levando as pessoas a desrespeitá-lo e como você pode proteger sua paz, recuperar seu valor e continuar a ser a bela alma generosa que você é, sem ser pisoteado. Vamos começar bem no cerne disso. Você vê quando a gentileza não tem limites, começa a aparecer fraqueza. Isso é difícil de admitir, especialmente quando você passou a vida tentando ser uma boa pessoa. Mas a verdade é que os seres humanos são programados para testar limites, nem sempre por malícia, mas por instinto. É assim que aprendemos o que é seguro, o que é possível e até onde podemos ir. Então, se você estiver sempre disponível, se sempre disser sim, mesmo quando estiver cansado, se colocar as necessidades dos outros à frente das suas, dia após dia, sem nunca traçar um limite, algumas pessoas começarão a tratá-lo não como um indivíduo forte e bondoso, mas como alguém que pode ser usado. E a pior parte é que eles podem nem perceber que estão fazendo isso. Há um termo para isso na psicologia, o efeito da exploração da benevolência. É o que acontece quando outros inconscientemente se aproveitam da gentileza de alguém. Simplesmente porque essa gentileza parece infinita, como um poço que nunca seca. Mas nós dois sabemos que nenhum poço é verdadeiramente infinito quando você não expressa seus limites. As pessoas presumem que você não tem nenhum. Elas começam a esperar sua energia, seu tempo, seu trabalho emocional, sem oferecer nada em troca, não necessariamente por crueldade, mas porque você os ensinou que é assim que o relacionamento funciona e lentamente e silenciosamente seu valor aos olhos deles começa a desaparecer. Não porque você se tornou menos digno, mas porque o que está sempre lá, sempre dando, começa a se misturar ao fundo. Aqui estão as boas notícias. Você não precisa parar de ser gentil. Você não precisa se tornar outra pessoa, mas precisa proteger a parte sagrada de si mesmo que dá. Isso significa dizer não quando você está esgotado. Isso significa traçar uma linha silenciosa em torno de sua energia e deixar os outros saberem gentilmente. Mas claramente, ninguém pode ter a consciência limpa sem primeiro conhecer sua própria sombra. E eu acredito que parte de nossa sombra, como pessoas de bom coração, é o medo de dizer não, o medo de decepcionar alguém, que pareça egoísta, que perca o amor, mas o que realmente perdemos quando nunca dizemos, não somos nós mesmos, agora vamos sentar com algo ainda mais sutil, mas tão poderoso. Sua gentileza pode, na verdade, estar causando desconforto nos outros, não por algo errado com você, mas por causa do que isso reflete de volta para eles. Há pessoas neste mundo que lutam para aceitar a gentileza, especialmente quando é genuína, porque ela ilumina os lugares dentro delas que não podem dar sem esperar algo em troca. Sua generosidade se torna um espelho, mostrando a elas sua própria desconfiança, suas próprias feridas ocultas, sua própria incapacidade de ser gentil. Para alguns, essa reflexão é demais para suportar.
Ela os lembra que passaram anos construindo muros, muros de cinismo, muros de suspeita, muros de fria independência e, então, você chega com suas mãos abertas e seu coração caloroso. E de repente, suas defesas são expostas. Eles podem responder se afastando, zombando de sua gentileza ou até mesmo tratando você com desprezo, não porque você fez algo errado, mas porque você os lembrou do que eles têm medo de sentir. É doloroso, não é oferecer a alguém o seu melhor e ser recebido com distância ou desdém, mas não se trata de você. Trata-se de suas histórias não curadas. O que rejeitamos em nós mesmos, muitas vezes é demais, mas o que eles realmente estão fazendo é se defendendo da possibilidade de que a gentileza possa ser real e que eles não a tenham percebido. Você não pode consertar isso para eles. Você não pode convencê-los de sua sinceridade, mas você pode escolher manter seu coração aberto e, ao mesmo tempo, manter seus olhos abertos. Quando alguém rejeita sua gentileza, isso não significa que você não é digno de amor. Significa simplesmente que essa pessoa ainda não fez as pazes com o amor dentro de si. Então, onde isso nos deixa? Isso nos deixa com uma escolha. Você pode continuar doando do jeito que sempre fez e continuar se sentindo esgotado, confuso, talvez até ressentido, ou pode começar a doar com consciência, com intenção, com equilíbrio. Você pode ser gentil e ainda dizer não. Você pode ser generoso e ainda proteger. Seu tempo, você pode ser amoroso e ainda esperar respeito. Porque sua gentileza não é o problema, é sua invisibilidade, seu silêncio, sua disposição de desaparecer a serviço dos outros. É isso que precisa mudar e pode. Vamos ficar com este momento um pouco mais. Porque o que estamos falando não é apenas comportamento, é profundamente emocional. É a dor silenciosa que você sente quando fez tudo certo apenas para ser ignorado. É a dor de perceber que seu amor, sua ajuda, sua paciência se tornaram esperadas em vez de apreciadas. Essa dor é real e importa. A outra razão pela qual sua gentileza pode estar levando as pessoas a desrespeitá-lo. E esta permeia a própria estrutura de como a sociedade nos ensina a nos comportar. Vivemos em um mundo onde a força é frequentemente confundida com dureza e onde a competição é recompensada muito mais alto do que a compaixão, o local de trabalho, a mídia, até mesmo os círculos sociais. Todos tendem a glorificar o status de poder e o interesse próprio nesse tipo de cultura. Alguém que lidera com gentileza pode parecer deslocado. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você tenha se sentado em uma reunião ou reunião familiar e observado os outros dominarem a conversa, enquanto você esperava sua vez, apenas para descobrir que não havia ninguém. Talvez sua voz suave, seu tom atencioso, sua maneira respeitosa de ouvir foram esquecidos em um mundo que se tornou barulhento demais para ouvi-los. Você não era fraco. Você era diferente, mas ser diferente em um mundo que valoriza a dureza em vez da ternura geralmente traz resistência. Pessoas que prosperam no controle ou na autopromoção podem olhar para você e pensar: por que são tão gentis? Qual é o ângulo delas? Ou pior, podem descartá-lo como alguém que simplesmente não sabe jogar o jogo. Mas o que elas não veem, o que não conseguem ver, é que sua gentileza não é ignorância, é uma escolha consciente, uma escolha corajosa. Escolher não jogar o jogo do ego não significa que você não o entenda. Significa que você superou isso, mas muitas pessoas não. E quando você não entra na brincadeira, quando escolhe conexão em vez de competição, profundidade em vez de domínio, eles podem responder com sarcasmo, exclusão ou rejeição sutil, não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque está rompendo a norma. Você se tornou um lembrete silencioso de que existe outra maneira de viver, e para alguns, isso é desconfortável.
É aqui que uma compreensão mais profunda da natureza humana se torna tão poderosa. Como diz o ditado, o que você resiste, persiste. Em outras palavras, as partes de nós mesmos que evitamos. A vulnerabilidade, a necessidade de amor, a dor de ser humano não desaparece. Elas apenas vão para o subsolo. E quando alguém como você entra em cena com seu calor e sinceridade, você desperta essas partes enterradas nos outros. Você os faz sentir algo que eles não estavam prontos para sentir. Então eles resistem a você ou o rejeitam, não porque sua gentileza seja fraca, mas porque é perturbadora, e você pode começar a se perguntar se deve mudar, se deve se tornar mais frio, mais afiado, mais parecido com eles. Mas deixe-me lembrá-lo gentilmente de que a resposta não é se tornar alguém que você não é. A resposta é se aprofundar mais em quem você é, com os olhos abertos e o coração intacto. Ainda assim, há outra sombra que segue os de bom coração. E é essa generosidade que muitas vezes é confundida com a disposição de se sacrificar infinitamente. Pense nisso quando você é sempre aquele que aparece, que escuta, que dá sem ser solicitado. As pessoas começam a acreditar que você não precisa de nada em troca. Você se torna o forte, o confiável, o que nunca reclama. E com o tempo, suas necessidades começam a desaparecer, não apenas para os outros, mas às vezes até para você mesmo. Você pode se pegar pensando, vou descansar mais tarde, ou está tudo bem, eles precisam mais do que eu, ou talvez você até tenha parado de se perguntar o que precisa completamente. É assim que nos tornamos invisíveis para os outros e para nós mesmos quando assumimos o papel silencioso de zelador. E, no entanto, esse papel não é necessariamente escolhido por você. É um papel que a gentileza lentamente o conduziu porque você se importa, porque você ama, porque você quer estar lá para as pessoas ao seu redor. Mas quanto mais você se torna aquele que está sempre lá, quanto mais as pessoas presumem que você sempre estará lá. E, de repente, sua presença se torna uma expectativa, não um presente. Isso cria um ciclo doloroso. Quanto mais você dá, menos os outros consideram suas necessidades. E quanto menos você pede, mais eles presumem que você não tem nada a pedir. Com o tempo, sua gentileza se torna algo a que as pessoas se sentem no direito, em vez de algo que apreciam. E isso não é sua culpa, mas é algo que você pode mudar. Veja, a verdadeira generosidade não significa desaparecer, não significa carregar o mundo nos ombros. Enquanto finge que está bem, significa dar de um coração pleno, não de um vazio. E para dar de um coração pleno, você deve reservar um tempo para reabastecê-lo, o que pode parecer dizer, não posso falar agora, preciso de um tempo de silêncio. Ou, adoraria ajudar, mas já cheguei ao meu limite esta semana. Ou mesmo apenas parar de respirar e verificar consigo mesmo antes de dizer sim. Esses não são atos egoístas, são atos de respeito. Respeito pelo seu corpo, seu espírito, seu valor. E aqui está algo lindo para lembrar quando você modela o respeito próprio. Os outros aprendem a respeitar você também. Quando você fala de suas necessidades com graça e firmeza, você mostra aos outros que gentileza não significa se apagar, significa honrar a si mesmo. E quando eles veem isso, eles começam a tratar seu tempo e energia com mais cuidado. É claro que nem todos irão. Alguns continuarão a aceitar, alguns resistirão aos seus limites, e é aí que você precisa se lembrar que proteger sua paz não é um ato de guerra, é um ato de profundo amor por si mesmo e pela vida que você ainda tem pela frente, porque seu tempo importa, sua voz importa, sua presença importa, não apenas pelo que ela dá, mas pelo que ela é. Vamos respirar fundo aqui. Porque o que realmente estamos descobrindo não é apenas porque os outros podem não respeitar sua gentileza,
Mas como você pode começar a mudar isso sem perder o que há de mais bonito em você? Agora você pode estar vendo o quão profundamente esses padrões são executados. Eles não são apenas sobre pessoas tirando vantagem. Eles são sobre como sua bondade é vista, mal compreendida ou até mesmo descartada. Não porque não tenha valor, mas porque foi dada muito livremente, muito constantemente e muito silenciosamente. E isso nos leva a algo que muitas vezes passa despercebido, até que já tenha cobrado seu preço. Quando sua gentileza está sempre disponível, ela começa a perder seu impacto, assim como qualquer coisa na vida que é ilimitada. Água de uma torneira, luz de uma lâmpada, até mesmo o telefone que sempre toca. As pessoas começam a ignorá-lo, elas param de notar, e o que antes era uma oferta generosa se torna ruído de fundo. Pense em alguém que está sempre lá, para todos, aquele que nunca perde um aniversário, sempre diz sim para ajudar, sempre ouve os problemas de todos os outros. Essa pessoa se torna confiável, previsível, necessária sim, mas nem sempre apreciada, não porque não seja digna, mas porque se tornou constantemente acessível. Quando algo está sempre lá, paramos de pensar sobre o que é preciso para mantê-lo, e é aqui que sua exaustão emocional pode estar vindo. Você pode estar se doando tanto dia após dia que se esqueceu de como é ser verdadeiramente recebido, ser recebido com igual cuidado, sentir que sua gentileza tem peso, porque a gentileza tem peso. Ela exige energia, presença, emoção, tempo, e, no entanto, quando é oferecida infinitamente, começa a aparecer sem peso aos olhos dos outros, apenas algo que eles podem alcançar sem perceber o quanto custa para você dá-lo. Acredito que o desequilíbrio entre a luz e a sombra em nós leva ao sofrimento. Se a luz é sua bondade, sua natureza generosa, então a sombra é a parte de você que quer descansar, que precisa se sentir vista, que anseia por dizer não sem culpa. E quando você ignora essa parte, sua gentileza se torna um fardo, não um presente. Você começa a se sentir invisível, usado, talvez até ressentido. Esse ressentimento não significa que você é uma má pessoa. Significa que você cruzou seus próprios limites emocionais sem perceber. Significa que a balança pendeu muito para o auto-sacrifício, e quanto mais você fica lá, mais pesado se torna, até que até o menor pedido de outra pessoa parece demais. Esse é o perigo da gentileza desmedida. Pode se transformar em sofrimento silencioso. Mas há uma saída, e começa lembrando dessa verdade. A gentileza não precisa ser constante para ser real. Na verdade, ela se torna mais poderosa quando é oferecida com escolha, com intenção e com limites. Imagine o quanto mais seu tempo significaria para alguém se soubessem que você escolheu cuidadosamente doá-lo. Quanto mais profundamente suas palavras seriam ouvidas se elas não estivessem sempre disponíveis. Quanto mais seu apoio seria apreciado se as pessoas soubessem que você o doa, não porque precisa, mas porque escolhe. Isso não é reter amor. Isso é honrar o amor. É dá-lo de um lugar de plenitude, não de obrigação. É a diferença entre acender uma vela porque você quer aquecer o ambiente e deixá-la queimando até que não reste nada além de cera e pavio. Há tanta força em escolher como e quando você dá. Você não está virando as costas para a generosidade. Você está trazendo sabedoria para ela, você está deixando-a respirar, você está mantendo-a sagrada. Então, como você começa a restaurar esse equilíbrio? Comece verificando consigo mesmo antes de dizer sim. Não apenas posso fazer isso, mas eu quero, eu tenho espaço para isso. Quanto isso vai me custar emocionalmente? Se a resposta trouxer uma sensação de paz, então vá em frente. Mas se a resposta despertar culpa, fadiga ou frustração, essa é sua sombra pedindo para ser vista. Pratique dizer não.
não como uma rejeição, mas como um redirecionamento de sua energia para algo que o restaure. Tente, eu adoraria, mas preciso de um tempo de silêncio hoje, ou eu me importo com você, mas não posso ajudar agora. Essas não são palavras egoístas, são palavras de autoconsciência, e não se surpreenda se algumas pessoas reagirem mal. Quando você começar a estabelecer limites, lembre-se de que eles se acostumaram com uma versão de você que dizia sim sem hesitar. Quando você muda essa dinâmica, isso pode abalar as expectativas deles. Mas isso não significa que você está fazendo algo errado. Significa que você está fazendo algo diferente, algo mais saudável. Deixe-os se ajustar. Alguns não farão isso também. Tudo bem. O que importa é que você permaneça fiel a si mesmo. Que aprenda a proteger sua paz com a mesma compaixão que você deu tão livremente aos outros. Que entenda que sua bondade não é medida pelo quanto você dá, mas pela forma como você cuida da alma de onde ela vem. Porque o mundo não precisa da sua disponibilidade constante. Ele precisa da sua presença, da sua clareza, da sua sabedoria, da sua alegria. E essas coisas florescem quando são nutridas, não drenadas. Então, se você já se perguntou por que sua gentileza não levou ao respeito que você esperava, talvez a pergunta não seja, bem, por que eles não me veem? Talvez seja, como posso começar a me ver com mais clareza e a partir desse lugar de força, de autoconsciência, de profundo conhecimento interior, você começará a atrair o tipo de respeito que não apenas percebe sua gentileza, mas a honra. Às vezes, a coisa mais difícil de admitir é que desempenhamos um papel na forma como os outros nos tratam, não porque somos os culpados, mas porque permitimos que os padrões não fossem controlados por muito tempo. E se você é alguém que lidera com gentileza, é provável que tenha passado grande parte da sua vida esperando que as pessoas vissem seu coração e respondessem com gratidão, cuidado e respeito. Mas a verdade é que nem todos verão, e isso não torna sua gentileza menos bonita. Significa simplesmente que é hora de reivindicar a parte de você que sabe o seu valor, mesmo quando os outros esquecem. Então, vamos fechar o ciclo. Sua gentileza sempre foi seu dom. É o que limites se torna invisível. Ela se mistura ao fundo. Torna-se algo que as pessoas presumem que sempre estará lá como uma luz da varanda acesa, nunca percebida até que se apague. E é isso que sempre importa quando ignoramos as partes de nós mesmos, tememos nossas necessidades, nossos limites, nossa assertividade. Elas não desaparecem, elas vivem em nossa sombra, e a sombra não vai embora só porque fingimos que ela não está lá. Ela espera. Ela aparece em momentos de exaustão, em ressentimento silencioso, na sensação de que ninguém realmente te vê. Mas quando você começa a reconhecer sua própria sombra, tudo muda. Você para de precisar provar sua bondade porque você já sabe que ela está lá. E quando essa mudança acontece, quando sua bondade não é mais uma máscara, mas uma maneira consciente de ser escolhida, ela ganha poder, presença. As pessoas sentem isso e aqueles que uma vez dizer agora, sua gentileza não é sua fraqueza. É sua força, e quando combinada com autoconsciência, com limites saudáveis e com a coragem de ser vista completamente, luz e sombra se torna algo que os outros não podem deixar de respeitar. Então pare um momento, respire, pense em todas as maneiras que você deu e deu e deu. E agora, só por hoje, pergunte a si mesmo, o que eu preciso? Como seria se eu oferecesse esse mesmo cuidado, essa mesma ternura para mim mesmo? Isso não é autoindulgência, é equilíbrio. Você passou tanto tempo cuidando dos outros. Talvez agora seja a hora de voltar um pouco desse olhar amoroso para dentro, não para se tornar egoísta, mas para se tornar inteiro. E se há algo que espero que você tire desse tempo que compartilhamos, é isso. O mundo precisa da sua gentileza,
mas precisa dela de um lugar de força, não de esgotamento por escolha, não de obrigação por presença, não de desempenho. Então siga em frente com seu coração aberto, mas guardado com sabedoria, dê generosamente, mas somente quando parecer verdadeiro, e caminhe por esta vida sabendo que sua gentileza, quando honrada primeiro por você, naturalmente convidará o tipo certo de respeito dos outros. Se alguma parte disso falou com você, eu adoraria ouvir sua história. Você já se sentiu menosprezado por causa de sua gentileza? Você encontrou maneiras de estabelecer limites sem desistir de quem você é? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua sabedoria. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir, e se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor considere dar um like, se inscrever no canal Inteligência em Dia e compartilhar com alguém que possa estar passando pela mesma luta silenciosa. Se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário com a palavra paz. Você não está sozinho, você não é invisível e você é muito mais poderoso do que imagina. Um brinde a viver sua verdade, amando sem se perder e sendo respeitado, não apesar de sua gentileza, mas por causa dela.